Em 2025, a Rússia anunciou algo que soou como um milagre moderno: uma vacina capaz de curar o câncer, com até 80% de remissão dos testes iniciais. A notícia se espalhou pelo mundo, gerando mais de 20 milhões de interações nas redes sociais. Mas havia um problema. Ninguém fora na Rússia conseguiu confirmar nada disso. Seria essa a cura definitiva? Ou apenas mais uma peça de propaganda científica? Tudo começou em dezembro de 2024, quando o Ministério da Saúde russo declarou que uma vacina anti-câncer estaria disponível gratuitamente a partir de 2025. O próprio presidente Vladimir Putin afirmou publicamente que a Rússia estava muito perto de criar vacinas contra o câncer. Duas versões foram apresentadas: a Enteromix, baseada em 4 vírus não patogênicos, e uma vacina de RNA mensageiro personalizada, desenvolvida pelo Centro Gamaleya, o mesmo instituto que criou a Sputnik V. As promessas eram tão ousadas quanto o anúncio: redução tumoral entre 60% e 80%, eficácia total nos testes preliminares, produção personalizada com inteligência artificial em menos de 7 dias, e custo zero para os pacientes. O governo russo cobriria tudo, o equivalente a $2.870 por dose. Para quem luta contra o câncer, parecia o início de uma nova era, mas para a comunidade científica soava bom demais para ser verdade. A reação internacional foi imediata. Pesquisadores de universidades europeias, americanas e japonesas pediram transparência e revisão por pares. Mas até hoje, nenhum dado sobre a vacina foi publicado em revistas científicas reconhecidas. Sem artigos revisados, não há forma de validar resultados. É a diferença entre ciência e discurso político. Uma trabalha com evidências, a outra com narrativas. Os especialistas apontaram 4 falhas centrais. Primeiro, nenhuma publicação científica com dados revisados. Segundo, tamanho amostral mínimo, apenas 48 voluntários na fase inicial, quando seriam necessários milhares. Terceiro, contradições de cronograma, com relatos conflitantes sobre datas de testes e aprovações. E, por fim, falta de transparência, um padrão recorrente na política científica russa, usada muitas vezes como ferramenta de propaganda estatal. Comparemos com o padrão global de pesquisa. Vacinas de RNA mensageiro contra o câncer, como as da BioNTech e da Moderna, envolvem mais de 1.000 pacientes por fase, com resultados publicados em revistas como Nature e Cell. Enquanto isso, as vacinas russas permanecem sem validação independente, baseadas apenas em anúncios estatais. O contraste é gritante. De um lado, rigor científico. Do outro, confiança cega em comunicados oficiais. Para entender a diferença, é importante saber como as vacinas reais funcionam. Primeiro, os cientistas sequenciam o DNA do tumor de cada paciente. Depois, criam moléculas de RNA mensageiro personalizadas, que ensinam o sistema imunológico a reconhecer e destruir células cancerosas. Em seguida, testam a resposta imunológica em centenas de pacientes, com monitoramento por anos antes de liberar qualquer dose. É um processo lento, caro e minucioso, mas é assim que a ciência garante segurança e eficácia reais. Os dados concretos são animadores, mas ainda longe de um milagre. A BioNTech, por exemplo, testou sua vacina em pacientes com câncer pancreático e obteve 50% de resposta positiva, com 6 de 8 pacientes livres da doença após 3 anos. Já a Moderna registrou 44% de redução no risco de recorrência em casos de melanoma. Esses resultados foram revisados, publicados e validados em 25 países. É ciência com base sólida, não manchete política. O caso da Sputnik serve como alerta. Durante a pandemia, a Rússia lançou a vacina antes da revisão completa,
transformando um avanço médico em instrumento geopolítico. A Sputnik acabou provando ser eficaz, mas o dano à confiança internacional foi profundo. Hoje, o mesmo Centro Gamaleya tenta repetir o feito com o câncer. E o mundo observa, dividido entre esperança e cautela. Porque uma cura verdadeira não precisa de propaganda, precisa de dados. Em medicina, promessas apressadas custam caro. Pacientes vulneráveis podem abandonar terapias reais em busca de soluções milagrosas. Governos podem redirecionar recursos para tecnologias não comprovadas. E quando as promessas não se cumprem, a confiança pública na ciência é abalada. Pior, isso alimenta teorias conspiratórias, dizendo que a cura já existe e está sendo escondida. No fim, o prejuízo não é apenas científico, é humano. Para que a vacina russa contra o câncer seja levada a sério, faltam 5 etapas básicas: publicação científica revisada, testes clínicos de fase 2 e fase 3 com grupos de controle, verificação internacional independente, acompanhamento de longo prazo de pelo menos 3 anos e, por último, transparência total, incluindo falhas e efeitos colaterais. Sem isso, qualquer declaração de cura é, no mínimo, prematura. A verdade é dupla. Sim, as vacinas de RNA mensageiro contra o câncer são reais e representam uma das maiores esperanças da oncologia moderna. Mas a suposta vacina russa, até agora, é apenas uma afirmação sem evidência, sem publicação, sem revisão, sem validação. E como diz a máxima científica, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Até que essas evidências surjam, a resposta responsável é uma só: cautela. A ciência verdadeira não precisa de manchetes, ela precisa de provas. Prometer cura sem transparência não é esperança, é manipulação. Os pacientes merecem honestidade, não espetáculo político. E nós, como sociedade, precisamos aprender a questionar antes de acreditar. Se você quer continuar acompanhando conteúdos que explicam a ciência sem filtros e com fatos reais, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo, porque o conhecimento é a única vacina que realmente funciona contra o medo, contra a mentira e contra a desinformação.